Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Conhece esse corinho? Conhece? Como é que é? Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo de Jesus. Esse nome é poderoso, de Jesus, nosso Senhor. Aí vem pra onde se Conhece? Zé Costa deve conhecer. É das antigas, é do nosso primeiro amor. É do nosso primeiro amor. Amém? Senhor Jesus, obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua graça, que é melhor do que a vida. Por isso, nossos lábios te louvam. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela nossa vida, que o Senhor tem poupado, tem livrado do mal, tem, na verdade, nos agraciado com tantas coisas boas. Nos ajuda a entender por que estamos aqui, Senhor. Que é para fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda a tomar a tua vontade e que ela seja agradável mesmo, como ela foi para Jesus. Jesus disse: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. E nós tenhamos esse mesmo coração, esse mesmo entusiasmo no nosso coração, em nome de Jesus. Nos ajuda a entender hoje a tua proposta e me ajuda a entender também o que o Senhor quer, porque o Senhor quer dessa maneira, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos seguindo um tempo aí, acho que eu deixei. Tem que liberar as crianças. Amanda, pega o telefone para mim, por favor, só para fazer de Nós temos tido é o terceiro domingo que nós estamos falando sobre missões. Então, normalmente, quando a gente fala sobre missões em igrejas, a gente tem, dependendo, do público, se as pessoas são já bastante ligadas em missões, se elas ainda não são, que é um despertamento. Então, quando a gente está em treinamento, normalmente, a gente percebe como é que a gente deve tratar essa questão de missões, e nós temos tratado isso um pouquinho antes, e essa semana não, desde que nós era para ser semana passada, e aí aconteceu de ser essa semana, pedi ao Luísio, e eu estava no meu coração que a gente iria com uma proposta que seria então falar sobre os chamados de duas missões que nós contribuímos, exatamente para colocar todas as pessoas a parte de para onde é que está indo o seu dinheiro e como é que ele está sendo usado. Então, eu estaria falando do One Passion, do Chileno Vergara e também do irmão André. Então, tinha a questão toda do livro, do Contrabandista de Deus, tudo isso, para exatamente a gente entender onde que a gente está depositando nosso tesouro, dinheiro, para que o nosso coração vá se incline para lá, para vocês estarem mais atentos ao que está acontecendo, seja na internet, seja em revistinhas, seja coisas que a gente vai trazer. Mas, orando, Deus me falava outra coisa e eu não queria muito isso aí não. Na verdade, eu não queria. E eu falei: Senhor, eu gosto muito de mostrar as coisas que eu fiz
para as pessoas que se interessam. No caso, vocês vão ver uma opção de fotos aqui, tá certo? Eu gosto de pensar que eu tenho uma porção de fotos da obra missionária e que se as pessoas forem à minha casa e se elas se interessarem, então, né? Não necessariamente aquele negócio que você vai passar o álbum para a pessoa e ficar ali horas, né? Mas para as pessoas que se interessam. E normalmente eu não faço isso, nunca fiz, na verdade. É a primeira vez. Então hoje eu gostaria de falar de 3 coisinhas, 3 passagens e ficar em uma delas. Uma delas foi estudada, foi pregada no domingo passado, se eu não me engano, parece que sim, que é sobre Hebreus 12, 1, 2. E aí fala-se o seguinte: portanto, nós também, visto que estamos rodeados de uma tão grande luta de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão facilmente nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A Luísa então discorreu até aí, falando a respeito dos fardos que nós carregamos e também do pecado e que nós deveríamos estar desembaraçando. Mas o que Deus me colocou o tempo todo era a palavra olhar. Olha. E em seguida esse versículo a gente vai ver, não precisa abrir não, tá? Porque é onde eu vou ficar mais em João. Fala assim: então nós vamos desembaraçar do peso do pecado e vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então não adianta a gente simplesmente desembaraçar do pecado, porque muitas vezes a gente quer desembaraçar, as pessoas vão fazer terapias, as pessoas fazem coisas inomináveis às vezes, né, para poder tirar o peso, né? As pessoas vão fazer, se retiram, né? Ou alguns até se mortificam por causa de algum pecado. Mas se você não olha para o autor e consumador da sua fé, a sua vida não vai ser vitoriosa, espiritualmente e emocionalmente. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre o olhar. Onde é que nós estamos olhando? A Branca, no início, já falou a respeito disso também, né? Que nós estamos, parece, voltados, né? Então, para nós mantermos uma vida de fé vitoriosa, a gente precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para nós mantermos uma vida equilibrada, uma vida em paz, sem ansiedade e sermos bem-sucedidos, que é um dos males, né, da nossa sociedade, que não é da nossa sociedade. Jesus já falava disso antes. Ele fala em Mateus 6, 25, aí vamos lá, rapidinho. Mateus 6, 25 ao 27. A Branca estava falando, eu não vou lembrar muito bem não, mas eu sei que Deus estava falando assim: estou preparando para a pregação. Tubular, alguma coisa assim. Você falou uma palavra assim. Então, Mateus 6, 25, 27, fala assim, diz antes, né, um pouquinho, não andeis, 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, com que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, com que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A minha versão falou que observai as aves dos céus. Em outras versões falam, olhai as aves do céu, que semeiam, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E também ele fala, olhai os lírios do campo, né? Lucas fala a respeito de olhar os lírios do campo. Nós, na verdade, temos olhado o quê, né? Vamos olhar nossa vida, nossas preocupações, não
temos, na verdade, tempo nem para contemplar determinadas coisas que Deus pede a gente até para olhar. Você já parou hoje para olhar as aves do céu? Ou olhar uma plantinha que amanheceu linda hoje e amanhã vai morrer, mas que Ele fez ela maravilhosa? Será que nós não temos mais valor? A ponto de nós ficarmos tão inquietos o tempo todo, querendo mais, né? Parece que é uma coisa que não termina, um negócio que gira, e Satanás está amando isso, né? Essa inquietação. Eu tenho uma câmera lá em casa, que eu vigio os cachorros, principalmente quando eu viajo, e outro dia eu liguei a câmera e fiquei ligando, né? E falei, você anda demais para lá e para cá. O que o dia inteiro você está para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá? O tempo todo eu estou fazendo alguma coisa, eu estou tirando um batinho, eu estou não sei o que tem. O tempo todo uma ação que não para. Aquela coisa, sabe, que meio compulsiva, tem hora, você fala, não, dá para parar. Tem necessidade disso aqui não. E essa câmera vai mostrar muito mais coisas. Inclusive que eu devo emagrecer. Eu olho lá e falo, nossa, não tá bom. Então essas inquietações, na verdade, essas manda a gente olhar, né? E tem uma passagem em João, né, que é a nossa passagem secreta, vamos dizer assim. Aí João 4, Jesus está lá, cansado, para diante do poço e vai conversar com a Asma. Tem uma mulher ali, né? Nós não vamos falar muito sobre isso, mas isso aqui daria uma outra pregação. Eles estão conversando. Isso, praticamente, se a gente olhar, é o evangelismo, né? Ele mexe na parte emocional dela, nos cansaços dela, né? Nas coisas que estão ali atribulando ela. Ele mexe nas dúvidas espirituais dela. Você então imagina uma pessoa que fala, outro dia eu estava evangelizando uma pessoa que falou assim, eu tenho muito medo de estar errado. Eu falei, você está no caminho certo. Quando você está pensando desse jeito, você está no caminho certo. E aquela mulher, ela fala, olha, eles dizem que a gente vai adorar aqui, outros dizem que a gente vai adorar ali, ou seja, ela abre uma conversa com Jesus a respeito das dúvidas dela. E isso é o evangelismo. Então Jesus mexe nas coisas que ela precisa, no sentido emocional dela, do vazio que ela sentia, a ponto, né, de ter vários maridos, aquela coisa toda. Jesus mexe na questão espiritual dela, nas crenças dela, que ela tem dúvida. Jesus mexe em coisas do cansaço dela, ou seja, todo dia ela tinha que ir pegar água, né? E ele então se revela, ali ele se revela. Aquela mulher, ela sai, né? E deixa o cântaro, vai para a cidade e ela conversa com alguém. Ela, na verdade, muitas vezes a gente fala que ela creu, ela não creu de imediato, né? Ela chega e pergunta, será este porventura o Cristo? Então ela vai lá, conversa com aquelas pessoas, ou seja, movimenta as águas do outro lado, né? Então eles vêm para conversar com ele. Isso é evangelismo puro. A gente mexe com as pessoas e elas começam lá. Tem alguém ali que está falando alguma coisa diferente que a gente fala. A gente está o tempo todo pensando desse jeito aqui e chegou alguém aqui que está falando alguma coisa diferente. E aí Jesus, né, nesse ponto que ela vai, Jesus então está ali, ele está com fome, eles foram buscar comida para ele. E quando ele chega, eles falam para ele, mestre, come, que seria normal, você está com fome, né? Ele fala, uma comida tem para comer que vós não conheceis. E realmente eles não conheciam, porque na verdade Jesus sempre aproveita das situações para ensinar para eles, para ensinar aquilo que eles não conhecem.
Então, provavelmente, eles nunca tinham associado que Jesus tinha uma comida, que foi falado aqui também, uma comida, um alimento que nós precisamos comer, que é agradar o Senhor e satisfazer os desejos do nosso coração. Então, se nós estamos fazendo a vontade dele, nós vamos estar satisfeitos. Nós queremos estar satisfeitos sem estar realizando a vontade de Deus. Então, os discípulos então ficam ali conversando, né? Alguém por acaso trouxe comida para ele, mas espera aí, a gente está em Samaria, a gente, na verdade, ninguém gosta da gente aqui, como é que trouxe comida para ele? Aí Jesus fala: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida física, ela nutre a gente, né? E dá prazer também, a gente gosta de comer, né? A gente gosta de comer comidas, temperos, coisas diferentes, tudo isso, né? Mas Jesus, ele conhecia uma outra comida que também nutria e que também dava prazer. Aí foi falado aqui, que é mais, a lei do Senhor é perfeita, mais desejável do que o ouro depurado. Bom, o destilar dos favos, como é que é, gente? Quem sabe esse versículo aí? É Salmo 19. Como é que é? Mais doce, mais desejável do que o destilar dos favos. É belo, né? Então Jesus conhecia isso, conhecia que aquela palavra nutria e conhecia também que ela era, vamos dizer assim, ela dá prazer também. E muitas vezes nós achamos que fazer a vontade de Deus não dá prazer. Então eu vou jogar aqui para vocês, não sou acostumado a fazer isso, mas eu vou fazer isso, que foi exatamente porque Deus colocou no meu coração. Então o que Ele vai fazer? Aí é com Ele, né? Muitas vezes, vou colocar depois, né, nesse pedacinho, pode colocar aí. O que Deus falou para mim foi falar sobre o meu chamado. Porque às vezes as pessoas falam, por que as pessoas, como as pessoas são chamadas, ou como é que cada pessoa tem o seu relacionamento com Deus, né? Então, a primeira partezinha ele fala que, deixa eu pegar, aquele negro, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas. Então, Jesus, ele via, ele olhava para as pessoas, ele prestava atenção nelas. Quando a minha mãe não era cristã, tinha um versículo que eu orava sempre. Jesus passa e ele vendo as multidões, ele se volta. E eu falava: Senhor, você volta para minha mãe, olha para ela, ela não tem o Senhor ainda. Assim como o Senhor olhava, porque eu não consigo imaginar Jesus igual a gente. A gente não está nem cumprimentando as pessoas mais, nem olhando para as pessoas. Está um negócio feio, está um negócio ruim, não está legal. E a gente, sinceramente, a gente faz tanta coisa assim, que não dá nem para... Ele fazia muita coisa, ele andava para lá, para cá, para lá, mas ele sempre tinha esse tempo, né? Pode passar. Eu entrei numa igreja, né? Então, na verdade, aqui foi o meu começo, né? Mas Jesus, na verdade, foi o meu novo começo. Pode passar. E a prática, na verdade, nós era isso aí. Nós íamos, a minha igreja tinha visão com universidades. Então, nós pregávamos nas universidades. Ali é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, arquitetura dela. É um lugar que hoje, se você olhar, é muito difícil de pregar. Então, você vê como é que os tempos mudaram. Como é que nós estamos ficando estreitos?
Como é que, na verdade, está cada vez mais complicado dentro das universidades pregar o Evangelho. Apesar de que Deus tem feito coisas tremendas dentro das universidades. Pode passar. Ali era a PUC, né? A PUC foi a faculdade que eu fiz. Com aquela de amarelo do sul. Em uma pantomima, né? Um sketch que a gente fazia. E as pessoas ficavam ali e a gente depois sentava com elas para poder evangelizar. Pode passar. Aqui também era uma viagem missionária que nós fizemos a Brasília, naquela Kombi ali, né? E fomos e fizemos bastante evangelismo em Brasília. Deixa eu passar. Pode passar. Aqui era sempre na virada do ano. Todo ano nós íamos com a Jocum para as praias do Rio de Janeiro. E as praias do Rio de Janeiro eram um desafio, porque é muita gente endemoniada. É muito, não é pouco não. E parecia que a gente gostava de ir para a praia, né? Porque a gente sabia que Jesus ia fazer. A gente era assim, vamos dizer assim, é lá mesmo, onde o pecador está, que a gente quer. Pode ir. Aí, a minha igreja, né? Pregando nas praias, tinha então na virada do ano e também tinha evangelismo mesmo que a gente fazia. Ia para lá com folhetos, tudo isso, parava com as pessoas, sentava e pregava com as pessoas. Então, essa aí era a minha vida, né? Pode passar. Aí teve também uma participação minha no Impacto no Rio Grande do Sul. Também, com um negócio de Nova Era, tem um festival de bruxos lá também. Então a gente, na verdade, não se acomodava de estar indo aonde realmente a coisa precisava estar, né? Pode ir. Aí Deus então me chama para o tempo integral. Só que a palavra que Deus me deu foi essa daí. Ele fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos, ele deu ordens como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então, quando Deus me deu essa palavra, então eu cheguei para o meu líder e disse para ele que Deus estava me dando uma palavra. E ele disse que realmente acreditava que Deus tinha um plano para mim, mas que a igreja não tinha condições nenhuma de me sustentar, né? Aí eu achei muito engraçado, porque eu não tinha falado nada disso. Eu nem tinha falado nada disso, né? Aí então teve uma situação que uma menina que eu preguei para ela, né? Ela estava bastante tempo, algum tempo sem me ver. Eu estava trabalhando na Petrobras, naquelas plataformas, e estava em Niterói e quis me ver. Chegou, tem muito tempo que a gente não se vê e tal, Então, eu guardando para mim, orando ali com relação a missões não, tempo integral, não era missões, né? Missões que eu falo no sentido era não sair da igreja para outros lugares, era dentro da igreja mesmo. E aí ela fazendo, né, então, uma história longa curta, ela me disse que Deus estava colocando no coração dela que ela, na verdade é o seguinte, conversando, eu despedi e na hora da porta ela falou, o que você está fazendo? Aí eu parei e falei, eu estou orando. Falei, mas eu estou orando. Ela falou, orando pelo quê? Eu falei, não. Aí tinha uma irmã comigo, ela falou assim, está orando para ver se Deus quer que ela seja separada para a integral. Aí ela me chamou de novo, falei, entra aqui. Porque Deus tem colocado no meu coração, eu mandei uma pessoa e essa pessoa é você. Eu me lembro que ela me deu 12 cheques, 12, assinado, e mandou fazer um cartão da ceia, que eu não usei, para caso eu precisasse de comprar qualquer roupa. E aquele ano, Deus me mandou outros mantenedores, e então eu cheguei para o meu pastor e falei, olha, eu tenho sustento,
E aí eu comecei a também fazer faxina, a fazer pão de queijo e também faxina, pão de queijo e também as vigílias da igreja também, quando acabava o jejum, quem fazia sopão era eu e a Denise arrecadava dinheiro. Então aí o pessoal pagava, né, baratinho, e a gente comprava tudo, então aquilo ali vinha pra gente como coisa. Aí pode passar. Durante esse tempo, então, sou eu, né, de Chitãozinho Chororó, aquele cabelinho esquisitinho. Então, a ideia era, como era a meta, né? O lugar era as universidades. Então, aí está eu lá evangelizando, então, nas universidades. Já fazia isso antes. Então, eu quero te falar o seguinte: normalmente, Deus pega alguém que já está fazendo alguma coisa. Ele precisa de mais tempo daquela pessoa para fazer mais. Mas normalmente, Deus pega quem já está engajado naquilo, né? E durante esse tempo aí, eu gostava muito de receber pessoas em casa, já contribuí com portas abertas, já lia Vinal, chamava da meia-noite, Mensagem da Cruz, tudo quanto que você podia imaginar. Livros, muito livro, missões, gostava de fazer alguns almoços lá em casa, quando ia missionar. Então eu ia olhando aquilo ali, achando interessante aquilo, mas não tinha nada no meu coração ainda com relação a essa área. Pode ver. Aí essa equipe da minha igreja, está faltando uma, que na verdade a foto dela eu não achei, ela estava em Guiné-Bissau. Pode ir. Aí Deus então começa a falar comigo sobre missões. A gente está então num retiro na igreja, fomos ali para a Baixada, ali para Mauá, alguma coisa assim. Tinha um lugar e eu me lembro que eu não queria ir porque ali tem muito mosquito. Eu falei, gente, eu não quero ir lá não. Eu acho que não vou no retiro da igreja. Mas acabei indo. E eu tinha um lugar assim que eu estava sentada e tinha Petrópolis, fica lá em cima. A montanha de Petrópolis ficava lá em cima. E eu fui orar e aquele lugar toda hora eu estava olhando. E Deus me deu essa palavra aí, no 15. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra tuas festas, só Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele literalmente se terminado. Eu não entendi esse negócio de festa, não entendi nada, até o fato de minha mãe fazer isso, não citei a festa dela, que foi exatamente logo em seguida que eu fui. Nesse ponto aí, eu comecei a pesquisar, falei, quem sabe é Jocum, eu não sei o que tem, não sei o que. Aí me veio, pode passar, tem uma. Comecei a fazer jejum, oração, e esperando, até que um dia eu estava na barca Rio-Niterói. Por isso que eu estava ali. Eu estava ali na barca Rio-Niterói, e estava olhando para o rio, né, indo para o rio, e de repente Deus me deu uma visão mesmo. Essa visão aconteceu lá na ilha que eu trabalhei. Eu vi um monte assim, de pólvoras, e um som de menino pretinho. Falei, África? A gente só pensa em África. Como se a África só fosse pessoas pretas. Não é verdade, né? Falei, Senhor. Comecei a achar aquilo estranho, mas falei, tem alguma coisa errada. Para onde que o senhor está querendo? E aí começou a chegar coisas para mim de ribeirinhos. Ribeirinho para lá, ribeirinho para cá. Coisas assim, que eu nem conhecia. Aí eu fiz a inscrição para o
que era lá. Mas eu não podia ir mais. Por quê? Porque era vedado, né, a quem tinha da minha idade. E aí eu mandei uma carta dizendo e tal, isso aqui tem, por quê? Porque na verdade lá eles treinam a gente para missões para muçulmanos. Então, você tem que ir embora, você não pode voltar. Se você morrer, né, você pega um termo de responsabilidade lá. Ou você tem certos treinamentos que eu ia adorar, porque corre para lá, corre para cá, acorda 5 horas da manhã para fazer exercícios, né, aeróbicos, não sei o que tem, roda, frio danado de Petrópolis. Tem muita coisa que pegar, porque tem que subir morro para poder evangelizar. Então, na verdade, assim, contaram que eu não ia dar conta, né? Mas, milagrosamente, me aceitaram. Eu era mais velha na minha equipe. Então, vamos lá. Pode passar. Aí, nessa época, então, tá lá, né? Eu era camelô também, tá, gente? Faxina, pão de queijo, camelô, tá? Vendia com cestas, buscava lá em Belo Horizonte, vendia lá. Na Praça São Estém, em Copacabana também. Pode passar. Aí então eu fiz minha inscrição para o M, eu já achei esse negocinho, achei bonitinho, o M estava na COP 30, evangelizando. Né? Então tinha gente lá da minha missão, ali na COP 30, fazendo evangelismo. Então a M, ela mexe com treinamento para aluno muçulmano, eu não estava entendendo nada, porque na minha cabeça nem era isso que estava falando, mas só passar, pode ir mais rápido um pouquinho. Então essa era a minha equipe original, né? E algumas pessoas, uma ficou grávida, outra teve problemas com a igreja, o líder mandou ela voltar, ela e o marido, né? Então, aconteceu já minha equipe ficar menor. Pode passar. Aí na OM, além de você estudar pra caramba, né? É muito, tá, gente? Né? Porque não, você tem uma quantidade de livros que você tem que ler, você tem que ler a Bíblia, você tem que colocar título em todos os capítulos. Todos. Então, na verdade, a gente sabe que a Bíblia tem uns capítulos bem esquisitos. Ela tem um capítulo, eles botam um título ali que, na verdade, não tem nada a ver, porque é uma continuação. Então, o que eu fiz? Peguei um corretivo e apaguei todos os títulos da minha Bíblia. Todos. Para que eu pudesse fazer de acordo com o assunto. Então, tinha que decorar o versículo, tinha que ler, tinha que ouvir pregações, era uma série de coisas. Pode passar. E tinha lavar banheiro, né? Tinha lavar banheiro, tinha lavar vidraça e tudo. Ali era a minha equipe de parto, né? Aquela do meio que ficou grávida e não pôde ir. A de cá também teve problema, então só das 3. Quem terminou o prático foi eu. Ali a gente estudava, a gente fazia trabalhos também como alcançar, né? Então a gente tinha tipo um TCC, né? Eu vou procurar saber, eu tenho que alcançar um tipo de povos, então eu tenho que saber como é que eles fazem, certo? Então no meu caso eu escolhi católicos carismáticos. Cheguei aí num lugar onde a católica carismática era realmente convertida e eu pude ter um encontro com ela e perguntar para ela como é que era, realmente ela conseguia entender quando é que o católico carismático realmente era convertido. Então foi um trabalho muito legal. Pode passar. Aí na turma, né? A gente sempre almoçava junto, sempre era uma coisa muito legal. Pode ir, isso aí ainda é Noemi. Pode passar um pouquinho. Aí, o lugar onde a gente fazia evangelização nos muros, mas aí tinha congregações, tinha umas garagenzinhas que a gente ficava lá com som, né, também. E essa igreja foi uma das igrejas
eu não vou falar que é não. É a igreja mais amorosa que eu já estive. Mas eles são uma igreja do véu. A igreja igual essa igreja cristã. Nunca vi um negócio dela. Aí eu perguntei para o pastor se eu também tinha que colocar véu. Ele chegou para mim e falou assim: na sua igreja você coloca? Eu falei: não. Então por que aqui você coloca? Você tem o costume daqui. Não tem necessidade de você fazer isso. E aí o que acontece? Saia tinha que ter, porque na verdade a gente sempre se acostuma, né? A se adequar ao costume do onde você vai. Então me lembro que fazer os dramas era uma loucura, porque a gente tem que cair, né? Cair de saia. Então a gente botava as legas por baixo, né? Porque o diabo joga, a gente fala joga, a gente vai cair naqueles dramas, né? De teatro. Pode ir. Aí, então, também minha equipe agora no Morro do Borel. Aí fizemos um trabalho com aquele rapaz que eu falei para vocês votarem lá do Acha, que está concorrendo a um prêmio, né? No Rio, tá? Estou tocando aquele violão ali, mas isso é de bobagem, tá, gente? Pode ir. Lá também, né? Aqui com as crianças lá com o Pedro, essa é uma das fotos que eu tenho com eles lá, no Borel. Pode passar. Aí agora a gente foi consagrada para ir embora. Já tinha feito o teórico, e aí a gente vai para os pescadores. Pode ir. Aí então é a minha equipe mesmo que vai. E o pastor Rogério, a esposa dele, não vão, mas ele sempre está, foi pelo menos 2 vezes à ilha para nos cobrir, né? Para ver como é que a gente estava, tudo isso, para a gente passar. Então, isso aqui é a gente indo, né? Estamos chegando lá, pode ir. Lá é a ilha, né? Estamos chegando. A ilha, na verdade, não é uma ilha, nós descobrimos depois. É ilha para lá, ilha para cá, nós descobrimos que a ilha não é uma ilha. O que a ilha não tem é uma entrada, uma saída para outro lado. Então, eles consideram que é só saída para o mar. Então, considerou-se que é uma ilha. Chama-se Barcelos do Sul, uma das primeiras cidades que foram, que os portugueses chegaram. Tá? Tem uma igreja lá muito velha mesmo, né? Pode passar. Aí tem essas casinhas, eu fiz um mapa, pouquinhas casas, tá? Não tem muita casa não. Pode passar. Tem mais ou menos 1000 pessoas na ilha, tá? Mas muita gente, né? Então ali era a nossa rotina, né? Nossa rotina era pegar água, né? Lavar roupa, pode passar. Aí é onde a nossa cozinhazinha, ali, eu não sei, ali é uma cama, né? Aquela cama era um horror, porque ela não tinha estrado, então a gente estava sempre caindo. E tinha rato que não acabava mais aqui. Rato era o que mais tinha. Tanto que um dos missionários pegou essa doença do rato, teve uma febre altíssima, né? Mas graças a Deus, Deus livrou ele, não precisou de remédio nenhum. Aí nós tínhamos sempre o nosso devocional separado e sempre o nosso devocional no grupo, onde a gente estava sempre orando pelos países. Isso era a regra da ONG. A ONG era quase que como lei. No devocional, vocês têm que orar pelos países. Ok? Aí agora nisso aí tudo que você vai passando, pode passar. São os lugares de evangelização. As mulheres, só com as mulheres. As mulheres não pregam, tá? Ar livre nós não podemos. E, por exemplo, nossa agenda, nossa escala era os meninos faziam comida. E aí eles não podiam fazer mais comida. Porque se pegasse algum rapaz, eles adoravam, né? Pegasse algum rapaz fazendo comida, era motivo de chacota na ilha. Então, assim, os lugares onde a gente ficava, pode passar. Aí as crianças, né, o tempo todo. Voltando um pouquinho
chegando, eu que fazia as compras, então foi uma loucura, porque todo mundo começou a gritar meu nome bem alto. Eu estava balbuciando e ele já estava começando quando nós chegamos lá. Então, assim, a gente tinha que atravessar em alguns lugares, porque a maré sobe, né? Então você tem que ir, se você na ilha, perto de alguns lugares para poder evangelizar, então sobe, então você tem que voltar, pode passar. Aí a pregação, né? Nossa casinha ali que a gente morava. Ali a gente na frente, tinha pregação, só os homens também, ar livre, né? Teatro podia fazer, todo mundo, pode falar, pode passar. Então Danilo, a Cíntia e eu, pode ir. Aí nós temos os filhos, né? Não estão todos aí, tá? Porque para poder, pode passar. Essa daí é dos caminheiros também, converteu a Jesus. Essa mulher que me odiava, essa de cá. Ela me odiava porque eu era branca. E ela, na verdade, todas as vezes que eu entrava na casa dela, ela simplesmente entrava num quartinho lá. A casa era assim, uma fumaça só, né? Então, e aí um dia eu perguntei para ela por quê. E ela disse, eu não gosto de branco, eu odeio branco. Eu disse, eu não fiz nada com você. Você não fez, mas os brancos fizeram. E aí então eu perguntei para ela, casa de chão mesmo, batidinho, perguntei para ela, a gente pode ajoelhar aqui e orar? Eu gostaria de pedir perdão, senhora, então, por todos os brancos que fizeram eu como ela. Quero pedir perdão, senhora. E aí chorou lá, e ela entregou a vida dela para Jesus, e ela falou assim, eu ficava muito chateada, porque você passava, eu tinha vontade de conversar com você, mas eu tinha que continuar com o meu ódio contra ela. Uma coisa demoníaca, né? Ok, pode passar. Essa é a nossa congregação dentro da nossa salinha, né? Então, começou assim, deixamos 30 pessoas convertidas. E a gente, quem assumiu o trabalho foi o pastor Abraão, da Igreja Batista de Salvador, que já tinha um outro missionário para ficar. E a gente ficou muito triste, né? Aquele grupinho ali, gente, baiana é uma coisa muito louca. Eles conseguem decorar as coisas com uma rapidez absurda. Então, nós fizemos um drama lá e eles decoraram, as meninas decoraram todas as falas e depois pediram para a gente pintar, pegou nossas roupas e fez igualzinho. Ou seja, vai passar para outros. Né? E teve uma que ela se converteu e ela foi a última a converter. E ela pregava para criminosos. Os criminosos ficavam na casa da farinha. Então, o que ela fazia? São fugitivos, né? Da polícia. Criminosos mesmo, né? Ela falava assim que ela chegava lá e ela pregava tudo que ela ouvia da gente, ela pregava lá. E depois ela converteu e um dia ela me ligou no Rio de Janeiro. Estava no Rio de Janeiro, na Igreja Nova Vida. Pode passar. Aí essa na escola, nós fizemos evangelismo também, pode passar. Está meio pagado, né? Porque eu tirei uns algumas eu tive que fotografar porque minha máquina não estava digitalizando. Pode ir. Aí nós fomos embora, né? E a gente, na verdade, tinha pedido também, a gente queria terminar o prático lá. Queria discipular, queria ficar mais tempo, mas aí já estava colocado. Pode passar. Aí fomos para o Logos, né? O Logos, então, é um navio que tem mais ou menos 180 pessoas de várias nacionalidades. Pode passar. O que nós fizemos no Logos? O Logos, ele tem uma livraria flutuante. É a maior livraria flutuante do mundo. Tem livros de todos os tipos. E nessa livraria, então, as pessoas vão e
como tem muita gente que fala inglês, eles querem falar inglês com aquele povo lá, então são evangelizados. E tem uma coisa que se chama Café Concerto, que é onde a gente faz as peças teatrais, as pessoas vêm, compram e faz. Pode passar. Ali estou eu, né? Porque lá você tem que trabalhar também. Eu não tinha roupa para mim, nem sapato. Então, estou com um sapato enorme e fui pintar o coisa, porque perguntaram para mim o que eu sabia fazer. Eu falei, eu sei pintar. Então, fui pintar na vida, né? Então, vamos lá. Aqui é uma prisão feminina que nós pregamos. Ali tem um retrato. Nossa. Tem um retrato lá em cima. Era a maior traficante da Bahia. E ela trabalhia com a gente. Eu botei a setinha ali. Né? Nós fizemos um trabalho ali também de pregação e também de. Pode passar. Não, aí já na universidade. Eu acho que eu esqueci o. Então ele está deslocado, é um trabalho de teatro também, ali com eles, né? Pode passar. Depois nós fomos para a Universidade Federal da Bahia, para vocês verem como é que era a gente conseguir entrar. A gente conseguia entrar hoje é uma coisa difícil, né? Então, assim, se chegar, você conseguia pregar. Pode ir. Ah, tá, ele está deslocado. Essa parte daí, lá na prisão. Pode ir. Sou eu também ali. E lá no Mercado Modelo, em Salvador, também, que a gente pregou bastante e evangelização. Pode ir. Depois nós fomos para São Bernardo do Campo para trabalhar com congregações pequenininhas, tá? Era um frio muito grande e nós descobrimos que o que eles precisavam era de comida. Tá? Eles passavam dificuldades, os membros passavam dificuldades. A igreja, matriz, no caso, ela não estava conseguindo fazer o trabalho. Então, quando nós chegamos lá, primeiro, pode passar. Primeiro nós participamos, fizemos uma conferência com as fotos de lugar, para poder estar incentivando a igreja também, né? Pode passar também. Ali é um japonês que nós conhecemos nessa missionária também. E aí fomos para a Igreja Batista São Bernardo do Areião, que era um lugar extremamente gelado, as pessoas iam, mas nós começamos a descobrir que na casa delas faltava alimento. Então nós tivemos que ir para São Bernardo de novo, conversar com o pastor e falar, não tem como ficar evangelizando lá, nós precisamos cuidar do pessoal de dentro. Pode ir. Aí depois nós fomos conhecer os muçulmanos e suas práticas. Como a gente tinha uma líder na UEM que trabalhava com muçulmanos, pregava mesmo, então ela quis que a gente tivesse essa experiência de ir na mesquita e ver como é que era a prática deles. Vocês estão vendo ali, a gente tudo colado, né? Pode passar. Depois fomos para São Vicente. Que na verdade, acontece às vezes quando você sai. Você encontra certas coisas que são, que Deus coloca, né? Essa congregação ali, ela era extremamente evangelizadora. Extremamente. E aí eles começaram a brigar entre eles, por quê? Porque alguns estavam sendo batizados com o Espírito Santo e outros não queriam. E quando nós chegamos lá, foi uma doideira. Por quê? Porque nós fomos para evangelizar com eles. E aí como é que você sai? Então Deus fez algo tremendo ali, fantástico. Algo muito bom mesmo, bom mesmo. Então, depois de resolver esses problemas de aceitação, de perdão, aí então nós pudemos pode ir. Eu quis colocar essa foto aqui, na hora eu não ia colocar, mas eu falei, eu preciso colocar. Essa senhora aqui, ela me acolheu na casa dela. E o pastor disse o seguinte, nós vamos comprar carne e vocês não vão comer a carne. Quem vai comer a carne é a missionária. Então, se você fizer frango,
vocês vão fazer o frango e botar ali e deixar para comer. E depois vocês comem o resto que tiver. E eu não sabia disso. Eles nunca sentavam comigo para comer. Não, a gente não vai ficar com o sonhão de criança. Aí aquela coxa de frango, sabe? Toda bonitona lá, comida. E eu falava, como a gente tinha que sair para evangelizar, então a gente vinha almoçar, vamos almoçar? Não, a gente vai almoçar depois. Aí um dia nós estávamos fazendo um devocional em equipe, eu fiquei na casa dela, os outros dois ficaram em outro lugar, isso foi separado. Eu um dia, no sábado, eu falei assim, eu vou dar uma limpeza na sua casa. Nem pensar, não, vou colocar a mão nada, não estou fazendo nada hoje. Hoje não tem nada para a gente fazer. Não. E sempre aquele negócio assim. Aí nós estávamos orando. E eu comentei isso com o meu líder. Eu falei, Jorge, tem uma coisa errada. Eles não comem, eles comem depois de mim, sempre aquele negócio que eles meninos ficam tudo olhando no prato. Isso devia ter mais ou menos uma semana. Aí eu falei assim, vão perguntar, né? De repente, né? Aí perguntou o pastor falou, olha, eles estão com dinheiro. Então, nós resolvemos que nós vamos fazer uma compra melhor para vocês. E a gente ia fazer uma compra para eles também, mas menos. Aí nós falamos, não tem nada a ver isso não. Só que o que acontece, quando você vai para missões, você paga. Você não recebe, você paga. Né? Você levanta o seu sustento e você vai pagar a missão. Aí o que a UEM fazia? Ela devolvia o dinheiro para a gente. O que ela você está na prática? Não está teórico, não. Ela devolvia, ela mandava, porque exatamente lá na ilha, por exemplo, a gente tinha que comprar latas, né, desses nanos, né, essas coisinhas de leite, porque as crianças não tinham, e remédio também, então o nosso dinheiro ia para isso. E para a nossa comida básica, porque lá não dá para comer, tinha geladeira, né? Tinha luz, gente. Tinha um gerador, só pegava um pedacinho do dia. Então nós chegamos à conclusão que não, pegar o dinheiro, nós vamos fazer compra essas casas aí. Né? Ok. Depois nós fomos para uma outra igreja, e nessa igreja, essa bem mesmo. A anterior à igreja batista. Pode continuar, ainda nessa. Fazendo os dramas lá, né, que a gente fazia. E também fazíamos evangelismo em escola pública. Foi aberto para a gente, então a gente tinha condição de evangelizar dentro das escolas públicas. Ok? Pode fechar. Fechando. Quando Abraão, Deus chama Abraão e pede ele para sair, é interessante que Deus pede ele para sair. Vai em Gênesis 12, em Gênesis 15, Deus fala com ele para ele olhar as estrelas do céu, olhar. E disse para ele, e ele tem uma conversa muito legal com Deus, né? Porque Deus falou para ele que ele vai ter uma. Fala da promessa e fala, mas né? Vai ser quem? Vai ser o meu servo? Porque eu não tenho filho. Né? Então tem uma conversa aí. Que muitas vezes os cristãos têm medo de ter conversa com o Senhor. De conversar, de falar as coisas com Deus. E Deus então faz o famoso verbo, olha, eu tenho promessa para você. Olha, para o autor e consumador da sua fé, você vai conseguir desembaraçar dos seus pecados, do seu peso. Se você estiver olhando para ele, você vai conseguir correr essa carreira.
olha, quando você estiver muito inquieto, ansioso, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. E quando você quiser fazer a minha vontade, você olha o quê? Olha para onde? Vamos lá para João? Para fechar? Vamos para João. Fechando. Jesus fala assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceia? Não dizeis vós, não foi ele que disse. Vocês que estão dizendo. Tá certo? Não diz, Senhor, eu não estou preparado. Eu ainda tenho que fazer algumas coisinhas antes. Senhor, eu tenho que enterrar meu pai. Senhor, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Aquelas desculpas mirabolantes. Vocês estão sempre dizendo que ainda falta alguma coisa. E Jesus fala, vocês dizem, João 4, 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceia? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos, olha e veja, pois já branquejam, os campos já branquejam para a ceia. Trigo não branqueja. Trigo não fica branco, não. Trigo fica dourado. Do que será que Jesus estava falando ali? Já quem é que estava vindo? Quem estava vindo? A mulher samaritana prega, e aquele povo está vindo. Jesus acabou de semear. A colheita foi quase que imediata. Já veio para saber a respeito dele. Semeou para a mulher, daqui a pouquinho, não tem 4 meses não. Passou tanto tempo, senão imediatamente já teve colheita. Ele falou, porém, eu vos digo, erguei os olhos e vejo que os campos já estão brancos. Não estava falando de trigo, estava falando daquelas pessoas que estavam vindo ali, daquelas pessoas que, na verdade, receberam a porção que a mulher deu e que agora estavam prontas para serem colhidas. Então, igreja, tem uma promessa, né, em Amós. Então, isso eu acho. Deus é muito estranho às vezes. A ilha de Fiji teve um avivamento tremendo. Tremendo. Tudo desapareceu. Os peixes desapareceram, as colheitas não davam mais nada. Aí chegou um ponto. Os pastores, os líderes, começaram a se engalfinhar. Nós precisamos fazer alguma coisa, E um dizia que era culpa do outro. Até que o presidente da ilha lá, o ministro, não sei se era presidente ou ministro, ele falou, a culpa é de vocês. Nós estamos sem comida, sem colheita, sem peixes. Por causa de vocês, igreja. Se vocês tomarem um posicionamento, e os feiticeiros estavam tomando as coisas, literalmente tomando aí. Se vocês tomarem um posicionamento, as coisas vão mudar. Sabe o que aconteceu? Eles foram para um estádio, eles fizeram um arrependimento nacional. Os pastores chamaram. E sabe o que você acha que demorou assim? Os peixes começaram a voltar. As uvas, as comidas deles, as frutas, eram enormes. Exatamente quando a gente pensa lá naqueles israelitas que eram enormes, eles falam, não deve ser assim não. Era assim em Fiji. E lá em Amós, Deus está falando aqui em Amós 9, 13. Eis que vem dias, diz o Senhor,
está falando sobre a restauração de Israel. Em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Isso não é normal. Você lavra e você espera um tempo, não é isso? Mas aqui diz assim, ao que ceifa, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente. Poxa, ela já lançou a semente e já vai pisar as uvas. A uva tem que crescer primeiro. Os montes desfilarão o moço e todos os outeiros se perguntarão. Isso é avivamento. Nós não vamos precisar de muito tempo para colher. Nós só precisamos semear. Se nós semearmos, Jesus falou aqui. Vocês estão dizendo que falta 4 meses. Só eu estou falando não. Vocês estão dizendo. Já estão prontos. Já tem muito samaritano por aí. Precisando ser curado, em dúvida se o Deus deles é o que é certo ou o que é errado. Deus já ajuda a gente, inclusive, porque na verdade coloca dúvida no coração deles. Então nós precisamos, na verdade, partir para comer desse alimento que Jesus comeu, que era fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos despertar. E despertar que demanda um pouco de esforço, demanda bastante esforço, na verdade, quando a gente está meio parado. Mas juntos nós comemos, um incentivando o outro, sabe, se sente intimidado de falar com as pessoas de Jesus, ajuda. Se você se sente intimidado de louvar Jesus aqui dentro da igreja, você precisa tirar o seu pé do chão. Vai ser difícil para você falar lá fora. Vai ser difícil. E nós temos um grande desafio. Já estão brancos. Não estão dourados, não, já estão brancos. Amém? Senhor, eu quero te louvar mais uma vez e te agradecer, porque o Senhor é aquele que propõe as coisas para nós e nos ajuda. Não há nada que o Senhor nos dê a fazer que não esteja embutido as suas promessas. O Senhor foi assim com Abraão, o Senhor foi assim com Jesus. Ele correu, ele viu que ele estava proposto para ele e ele aceitou o desafio. E nós precisamos aceitar esse desafio. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a ter um outro olhar para a tua palavra, um outro olhar para as coisas do Senhor, um outro olhar, Deus, para a tua vontade. Tira nossos olhos de contemplar aquilo que é vão, Senhor, aquilo que é verdade, aquilo que vai passar. Mas nos ajuda a olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que vai permanecer para sempre. Em nome de Jesus. Nos ajuda como igreja, nos ajuda como irmãos, nos ajuda, Senhor, como pessoas que desejam fazer a tua vontade. Coloque em nós um espírito novo, em nome de Jesus.